Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa explicação sobre as leis de Newton. Agora nós vamos ver a segunda lei de Newton, tá? Que é a segunda lei de Newton, né? Que é onde a gente tem a descrição daquilo que a gente falou na primeira lei de Newton através de uma equação, tá? Então, como que acontece? Basicamente, a segunda lei de Newton define esta equação aqui, tá? Onde a gente tem força, que é igual a massa vezes uma aceleração. Legal? Força é igual a uma massa vezes a aceleração aplicada nesse corpo. Né? Exemplo, para entender a segunda lei de Newton, não ter dúvida nenhuma, né, pessoal? Se a gente tem uma massa de 1 kg, tá? Tem uma massa de 1 kg, aqui, ó. Tem uma massa de 1 kg, legal? E aí a gente pega e tem uma força sendo aplicada para cá, tá? Uma força F1 que está puxando essa nossa massa de 1 kg, tá? Ela está sendo puxada para cá, essa nossa massa, tá? Eu sei que a gente tem uma força e que a gente tem essa nossa massa. E a gente sabe que a aceleração que está sendo aplicada com esse movimento aqui, a aceleração aqui está sendo de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, eu estou com minha caneta aqui, né? Eu estou aplicando uma força, tá? E essa minha força está gerando um deslocamento nesse meu corpo. Como eu estou puxando para lá, essa minha massa, né, que pode ser representada através da borracha aqui, ó, essa borracha está indo para lá com uma aceleração constante, tá? Qual será a força que eu estou aplicando aqui? Como é que a gente faz, né? Então vamos lá. Força é igual a massa vezes aceleração, correto? Força é igual a quê? Quanto que é minha massa? 1 kg. Quanto que é minha aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, eu tenho uma força de 10 newton, tá? Ou 10 quilogramas por metro por segundo ao quadrado. Legal? Beleza. Da mesma forma, pessoal, agora, se eu tiver uma massa de 1 kg, tá? E eu tenho uma força aplicada nesse sentido e nesse sentido, tá? Ó, as duas forças agora estão, né? Eu tenho minha borracha aqui, ó. As duas forças estão empurrando a minha borracha, ó, tá? Empurrando a borracha, tá? Eu tenho uma força F1 e uma força F2, tá? Vamos dizer que F1 é igual a 10 newton e vamos dizer que F2 é igual a 5 newton, tá? Aí eu pergunto, qual é a aceleração desse corpo? Não sei. Como é que eu tenho que definir isso? Primeiro, se a gente tem uma força que está aplicando nesse sentido nessa borracha, né? Então a força de 10 newton, legal? Então isso aqui começa a empurrar essa borracha para cá. Mas eu tenho uma força de 5 newton que está segurando minha borracha, né? Está tentando limitar aquela força de 10. O que vai acontecer? Essa borracha vai se deslocar para cá com uma aceleração menor, porque eu tenho uma força que está restringindo o movimento da borracha. Como é que eu faço aqui para descobrir? Primeiro, eu tenho que calcular a força resultante, que nesse caso é o que? F1 menos F2, porque uma força está limitando a outra, F1 menos F2. Então, F resultante vai ser igual ao que? 10 menos 5, me dando uma força resultante de 5 newton. Tá? Se eu tenho 5 newton, para qual sentido que essa força está se deslocando? Ela está se deslocando no sentido x positivo, né? Lembrando que sentido a gente descreve através do... a gente descreve através do plano de coordenadas, né? Se eu tenho aqui, ó, se eu tivesse um plano de coordenadas aqui, eu estaria x e y, né? Aqui, x desse lado para cá é positivo, para lá é negativo. Y para cá é positivo, para lá é negativo. Correto? Então, o sentido da minha força está sendo no sentido do eixo x positivo, para cá, né? Está andando para lá, essa minha
essa minha massa. Agora eu quero descobrir minha aceleração. Como é que eu faço? Força igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho uma força de 5 N, eu tenho uma massa de 1 kg, eu tenho vezes uma aceleração. 5 N, correto? Então, o que fica aqui? 5 N sobre 1 kg é igual a aceleração. Tá? Isso aqui vai dar uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas, professor, né, a gente viu em aula, vamos revisar. Eu estou dividindo Newton por quilo. Isso aqui vai dar metro por segundo ao quadrado, gente? Vai, pessoal. Por quê? Newton, agora eu vou escrever aqui, ó. Newton, pessoal, o que é? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Newton. Estou dividindo por quilograma. Quilograma, me sai metros por segundo ao quadrado, que veio aqui para o nosso 5 metros por segundo ao quadrado. Por isso que a gente pode definir essa unidade como a aceleração. Tá legal? Então, a resposta desse exercício. O objeto desloca-se com uma força de 5 Nm no sentido do eixo x positivo, há uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta completa do nosso exercício. Ah, pessoal, legal? Beleza. Outro exemplo. Se eu tenho um objeto de 1 kg, eu tenho uma força F1 de 10 N, tá? E eu tenho outro cabra aqui que está empurrando uma força, uma força aqui de 15 N. Mesmo exercício que eu dei em sala, hein? 15 N. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Tá? Então, ou seja, um está aplicando uma força no sentido da caneta aqui, ó, e o outro está aplicando uma força no sentido da régua aqui, ó, tá? Em cima da borracha, né? Borracha é a nossa massa de 1 kg, ó, né? Tá aplicando essas forças aqui. Eu quero saber se esse cara aqui vai permanecer parado devido à força de 15 Nm, aplicado aqui a 30 graus da nossa massa. Como é que eu faço para resolver isso, pessoal? Primeiro, né, o que eu tenho aqui? Um triângulo, né, pessoal? Se eu pegar, vamos fazer esse desenho um pouco maior aqui, e vamos desenhar só aquela parte que nos interessa ali, ó, né? Eu tenho o quê? Uma hipotenusa de 15, né? E olhando aquele triângulo, o que eu posso fazer? Eu posso decompor esse meu vetor nas suas componentes x e y, né? Para isso, o que é que eu faço? Eu posso fazer um triângulo aqui, né, pessoal? Onde eu tenho o meu ângulo, deixa eu voltar para ver, o meu ângulo de 30 graus aqui, certo? Aqui eu tenho o meu cateto oposto e meu cateto adjacente. Perfeito. Se eu quero saber, pessoal, né, e essa força sendo aplicada para lá assim, né, essa força principal aqui. Se eu quero saber qual que é a força que está sendo aplicada no eixo X aqui, pessoal, o que eu tenho que calcular? O cateto adjacente, né? Porque aqui eu estou decompondo a minha força em um componente desse lado aqui, né, que é esse componente aqui, e um componente aqui, cateto oposto. Tá? Mas o que me interessa aqui é o cateto adjacente, correto? Porque eu quero saber o deslocamento, a força resultante nesse sentido. Tá? Como que eu calculo o cateto adjacente? Eu tenho o senoco e o cosoca, né? Então vamos utilizar o qual aqui? O cosoca. Deixa eu pôr para cá. Cosoca, pessoal. Cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? Cosseno de qual ângulo? 30. Né? Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente sobre 15, que é a nossa hipotenusa. Quanto que é o cosseno de 30, pessoal? Não lembro, professor. Musiquinha. 30, 45, 60, seno, cosseno.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz em 1. Tá? Então, quanto que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Beleza? Então, vamos colocar aqui. Raiz de 3 sobre 2 vezes 15 é igual cateto adjacente. Quanto que é a raiz de 3 sobre 2? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro de cabeça. Calculadora. Lembrando sempre que a calculadora ela tem que estar em graus na hora de você fazer o cálculo, né, pessoal? Então, vamos lá. Cosseno de 30, 0,866 vezes 15, igual ao cateto adjacente. Isso aqui vezes 15 é igual a 12,99 Newton, que é o nosso cateto adjacente, tá, pessoal? Ou seja, esse vetor força aqui, ó, essa força resultante aqui, devido a um ângulo de 30 graus, quando aplicado 15 Nm, vai ser 12,99 Nm, aproximadamente 13 Nm, não, Newton, pessoal, aproximadamente 13 Newton, né? Se eu tenho 13 Newton e uma força que está sendo aplicado nesse lado, como descreve aqui o exercício, né? Uma força de 10 Newton, o que vai estar acontecendo com o meu objeto? Ele vai estar se deslocando nesse sentido, no sentido do eixo X positivo, com uma força resultante de aproximadamente 3 Nm, que vem do que? 13 Newton menos os 10 Newton que está sendo aplicado aqui, né? Esse 13 desse deslocamento aqui, dessa força resultante, e o 10 dessa força aqui. Isso aqui dá aproximadamente 3 Newton, tá? Aí a gente pode calcular a aceleração que isso aqui está tendo também e tudo mais. Como a gente tem a massa de 1 kg, né? Vamos calcular a aceleração. Força igual a massa vezes aceleração, né? A minha força resultante é 3 Newton. A minha massa é 1 kg. Quanto que dá a aceleração aqui? A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem um objeto deslocando com essa aceleração, com essa força resultante, né? E com a massa de 1 kg. Bom, pessoal, então isso é o que a gente precisa saber na nossa matéria de física aplicada sobre as leis de Newton. Agradeço e nos falamos em breve. Valeu!